Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o João e hoje eu vou trazer uma videoaula para vocês falando um pouco sobre um tema que está muito recorrente na atualidade, que é a intolerância. Muitas pessoas não sabem a origem desse termo e quais são os tipos de intolerância que a gente tem atualmente. Então eu trouxe essa videoaula para exemplificar para vocês um pouco mais, tá bom? Vamos nessa? Então vamos nessa, pessoal! A palavra intolerância, ela vem do latim intolerantia, e ela significa impaciência, incapacidade de suportar, falta de condescência e compreensão, inflexibilidade, e essa palavra também se encaixa numa pessoa que não admite opinião ou oposição divergente. E agora eu trouxe a palavra que é o oposto da intolerância, que é a tolerância. A ONU define tolerância como respeito, aceitação, apreço da riqueza e da diversidade das culturas do nosso mundo, de nossos modos de expressão e da nossa maneira de exprimir nossas qualidades. Então, simplificando todos esses termos que eu acabei de falar, ser tolerante significa ter alteridade. E aqui eu trouxe alguns exemplos de intolerância na história. Primeiro eu vou falar da escravidão da América do Sul. Os portugueses eles foram muito intolerantes com os índios porque eles não preservavam sua cultura e os escravizavam. Outro exemplo é o da Inquisição, que a igreja mandou punir todos que a contrariavam, também que é uma forma de intolerância. Depois da Inquisição, eu trouxe aqui para vocês um exemplo do etnocentrismo, que eu acarretei a palavra eurocentrismo. Os europeus achavam que eles eram os melhores que todos, então eles eram intolerantes com todos os povos que não eram submissos a eles. E por último, eu trouxe o nazismo e o fascismo, que foram dois momentos na história muito semelhantes que ocorreram de uma forma muito trágica. E juntando esses dois termos, fica nazifascismo. No nazismo existiram os 11 princípios de Glauber, que foram criados para mostrar a superioridade da raça ariana, ou seja, desprezando totalmente a raça judaica, que foram trabalhar nos campos de concentração. E agora, pessoal, eu vou trazer a intolerância nos dias de hoje. Anteriormente, eu trouxe a intolerância no passado, mas agora eu vou comentar como esse termo está sendo utilizado na atualidade. A intolerância, ela se dá pelo isolamento e pela cultura do medo, pelo individualismo e pelo imediatalismo, somado com a crise política e econômica. Essas três nuvens que eu coloquei aí, juntas, se dão a intolerância nos dias de hoje. E aqui eu trouxe o exemplo do papel da internet, junto a esses fatores da intolerância atualmente. O papel da internet, ele pode ser muito bom, mas ele também pode ser muito prejudicial em relação à intolerância. A internet, ela sempre vai estar filtrando seus interesses, como Netflix, Google, o que você mais pesquisa. E também ela deveria ser mais global, não deveria ser induzida toda hora que você pesquisa. Ela sempre vai centralizar a sua informação e o problema que ela vai gerar vai ser o problema das fake news. Mas aí você vem e me pergunta, João, como que eu posso evitar essas fake news? Pera aí, cara, eu vou te ensinar. Vamos lá. Para identificar uma notícia falsa, a gente deve verificar a fonte, o autor e a data. A gente deve ler a notícia por completo, também consultar especialistas no assunto que a gente está lendo e também ver as fontes de apoio. Se elas não são confiáveis, provavelmente essas notícias têm fundamentos duvidosos. Então, essas são minhas dicas de como identificar uma notícia falsa e não cair na intolerância nos dias de hoje. Anteriormente, eu trouxe fatores que contribuem para a intolerância no dia de hoje. E agora eu vou trazer exemplos reais. O primeiro deles é em Charlottesville, que foi um movimento da supremacia branca que queria que voltasse à escravidão. E eles não gostam da raça negra. Mas só que teve um rebate a esse movimento, que foi o Black Lives Matter, que foram os negros pedindo espaço na sociedade. E aqui eu trouxe o exemplo dos refugiados, que na maioria dos países vai causar xenofobia. A maioria da população dos países não aceitam que os refugiados cheguem, porque eles acham que eles vão roubar emprego, fazer mal para os países. Mas só que na verdade eles só estão em busca de um novo lar.
E em relação à xenofobia, eu trouxe um exemplo que ocorreu faz pouco tempo, que foi quando o presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, prendeu crianças de famílias mexicanas. Continuando os exemplos de intolerância na atualidade, um que está sendo bem recorrente, infelizmente, é o da intolerância religiosa, que é o preconceito em cima das religiões. E eles ocorrem principalmente em religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. Continuando os exemplos de intolerância na atualidade, um que está sendo bem recorrente, infelizmente, é o da intolerância religiosa, que é o preconceito em cima das religiões. E eles ocorrem principalmente em religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. E seguindo esses exemplos, eu trouxe o racismo do Brasil. Muitas pessoas acham que o racismo no Brasil não existe, mas só que ele existe sim, e ele está presente em vários casos de preconceito em faculdades e em escolas, no qual os brancos se acham superiores. E é um absurdo pensar que, em pleno século XXI, os negros lutam ainda pela igualdade de raças. E agora eu trouxe aqui o exemplo da homofobia. Em 77 países é crime ser gay, e mais ou menos ocorrem 300 mortes de gays por ano no Brasil. E ela vem crescendo 30% entre 2016 e 2017. E por último, eu trouxe o exemplo do feminicídio. O feminicídio ele é o assassinato de uma mulher causado pela violência doméstica ou que tenha fundo como menosprezo ou discriminação à condição feminina. Aqui eu trouxe dados do feminicídio no Brasil, na qual 13 mulheres são assassinadas por dia no território brasileiro. As mulheres elas sempre estão lutando pela igualdade de gênero, que é o feminismo. E um exemplo dessa resistência delas foi a criação da Lei Maria da Penha, que ajudou muitas mulheres no caso de violência. Agora, um caso que ocorreu faz mais ou menos uns 2 meses foi a mulher sendo jogada de um prédio, atualmente pelo marido. E como Karl Popper já dizia, para tolerar a intolerância, devemos intolerar o intolerante.